Como é a sua pisada? Rápida, firme, instável, torta? A gente dá pouca importância para a planta dos pés, mas sabia que ela está ligada ao nosso sistema nervoso central? O bom é que é possível melhorar a nossa pisada, corrigir problemas com o uso de palmilhas e até evitar doenças e dores. Por isso a gente recebe hoje o fisioterapeuta Regis França. Boa tarde, Regis. Boa tarde, Vanessa. Regis, como assim, né, que o uso da palmilha pode nos ajudar a ter uma postura melhor? Com certeza, Vanessa. Na verdade, assim, a gente precisa pensar que o pé está lá na base de todo o nosso corpo, né? Ele é a sustentação de todas as demais articulações. Então, o pé ele dá sustentação não só para a coluna, mas também para joelho, para quadril. Então, se a gente tem algum problema lá na pisada, por exemplo, se a pisada está muito virada para dentro, se tem um arco plantar, aquela voltinha lá no nosso pé que não está bem formada ou que está alta demais, isso pode ter uma série de consequências para todas as demais articulações, inclusive para a nossa postura, para a nossa coluna. Então, pode facilitar o aparecimento de diversas patologias aí. Quais patologias, por exemplo, podem? Bom, existem várias patologias e também o que a gente chama de desequilíbrios, né? Por exemplo, uma escoliose, que é aquela lateralização na nossa coluna, aquelas pessoas que têm uma coluna um pouquinho lateralizada por algum motivo, está associada a uma série de coisas, né? Por exemplo, uma fraqueza muscular, um abdômen que não está bem fortalecido, mas também pode ter relação com uma pisada problemática. Uma pisada, por exemplo, que está muito para dentro, a gente chama isso de pisada plana, né? Uma pisada caída, que está muito associada àquele pezinho chato que as pessoas popularmente conhecem, ela pode facilitar, por exemplo, uma lombalgia, uma dor na região lombar, que pode ter aí acometimentos e ter algumas questões mais severas, como, por exemplo, uma hérnia de disco. Então, pode facilitar uma série de aparecimentos de patologias e de desequilíbrios. Regis, a gente consegue explicar para o pessoal que está em casa, mais ou menos usando as mãos, a gente Claro. deve colocar todo o pé, todo encostado ao caminhar? Como que é o correto? Aquela curvinha, né, deve ser mantida ou a gente deve pisar firme com todos os dedinhos? Como que a gente faz? Então, a gente precisa de uma equação mais bem dividida aí, né? O ideal é não pisar com todo o pé, porque daí a gente tem uma pisada plana, o famoso pé chato. Quando o arco plantar ele não está bem formado, a gente tem uma pisada plana. Não é legal por uma série de motivos. Por exemplo, pode aumentar a sobrecarga nos joelhos, pode fazer com que o quadril rode para dentro. Então, o ideal é a gente ter uma pisada que seja dividida, né, com relação às sobrecargas, né? A ponta do pé precisa receber o peso corporal, o calcanhar precisa receber o peso corporal e o médio pé, aquela parte do meio, também precisa. Mas aí a gente precisa avaliar o quanto cada um está recebendo de carga, porque se tem um desses segmentos que estão recebendo mais do que o normal, a gente facilita o aparecimento de doenças inflamatórias. Se ele está recebendo menos, isso implica em outros segmentos estar recebendo mais. Por isso que é muito importante fazer a avaliação. É um exame, na verdade, chamado baropodometria. Nesse exame chamado baropodometria, nós vamos ter acesso a como está de fato essa pisada, como está dividido, né, essa carga no pé. Se o calcanhar, se a ponta do pé estão recebendo o peso que precisa receber ou se está com um peso excessivo, uma sobrecarga excessiva. E lembrando que eu nem estou falando de sobrepeso, porque é muito comum um paciente não ter sobrepeso, não estar acima do peso e mesmo assim ter sobrecargas específicas no pé. Pisar errado. Pisar errado, porque a pisada dele está muito direcionada para um segmento e não está dividido, né, em todo o pé. A gente começou falando de palmilha, né? E de que forma a gente faz a escolha dessa palmilha? A gente pode comprar por conta própria, deve pegar um especialista? Não, né? Comprar por conta própria nunca é uma boa escolha. São as famosas palmilhas de farmácia. Não é legal, porque não tem nenhum critério quando se aplica uma palmilha de farmácia, né? O ideal é fazer um exame que chama baropodometria e confeccionar uma palmilha que é específica para tratar aquela pisada. Sem um exame bem direcionado, a gente não consegue saber qual tipo de palmilha vai ser indicado para aquele pé. Então, a gente faz palmilhas sob medida para aquele pé. A gente faz o exame, identifica qual tipo de palmilha, qual tipo de elevação esse paciente precisa, se o pé dele está muito virado para dentro, muito virado para fora, e a gente aplica uma palmilha que é específica para tratar aquele tipo de pisada, e não uma palmilha genérica, né, que não tem nenhum critério. E é possível corrigir com o uso de palmilha ou é algo que a gente deve usar para sempre aí? Depende muito do caso e por que essa palmilha foi solicitada, né? Depende do motivo que leva o paciente a usá-la. Por exemplo, um problema na pisada que já foi formado, né? Um indivíduo adulto ou um indivíduo aí que tem alguns problemas em função dessa pisada que são crônicos, ele provavelmente vai ter um uso longo prazo ou o resto da vida. Agora, se é um paciente que está usando a palmilha para tratar um problema inflamatório, vamos usar aqui de exemplo uma tendinite no tornozelo, no joelho, no quadril,
que é um problema pontual que vai ser tratado e assim que estiver tratado, ele não vai mais ter necessidade do uso da palmilha. E Regis, como que a gente identifica uma pisada errada já desde os primeiros aninhos, por exemplo, da criança, né? Muitas vezes a gente observa que a criança naturalmente começa a caminhar e aí começa a perceber que aquela pisada, né, às vezes é um pouquinho para dentro, um pouquinho para fora. Como que a gente faz essa identificação mesmo? Bom, é bem importante pontuar nesse caso que a pisada da criança ela é formada até a partir dos 4 anos de idade, né? O arco plantar, tem alguns estudos que mostram que o arco plantar ele é formado dos 4 anos até os 6, 7 anos de idade. Então vai depender muito de como essa criança está se apresentando. Por exemplo, uma criança com uma pisada neurológica, com problema no sistema nervoso, etc., ela precisa de uma palmilha antes dos 4 anos, porque é possível identificar que essa criança ela vai ter problemas na marcha ao longo da vida. Mas uma criança que não tenha esses problemas neurológicos, ele pode ser que vá mudando aí ao longo do desenvolvimento motor dela. Então, o ideal é questionar e perceber, o pai, a mãe em casa, se essa criança cai muito, se ela tem dificuldades que acarretam outros problemas, por exemplo, um joelho muito virado para dentro, um quadril muito girado, né? É dessa forma que a gente identifica se uma criança tem ou não necessidade. Claro que ela precisa também passar por uma avaliação médica, né? O médico vai conduzir esse tratamento, mas se o pai e a mãe percebeu que essa criança está com alguma dificuldade muito específica na marcha, que essa criança está caindo demais ou que tem um pé que não está bem firme, é legal levar, fazer o exame de baropodometria para a gente elencar aí alguns critérios que vão nos mostrar se precisa ou não já entrar com a palmilha. E a pisada correta, então, ela, por exemplo, nos auxilia, inclusive, com a postura do corpo. Com certeza, como eu disse, né? Uma pisada ela está associada aí a todas as demais articulações. Então, se o indivíduo ele pisa corretamente, ele tem muito menos chances de desenvolver alguns problemas posturais, como eu citei, né? A escoliose, uma lombalgia, que é aquela dor na lombar, que pode ser causada por determinados motivos, muitos motivos, e dentro disso a gente trabalha com o exame de baropodometria, avaliando e associando se isso pode ou não ter relação com a postura. E é muito comum que tenha, viu, Vanessa? Regis, muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado. Renderia um bate-papo com muito mais tempo, Também né? acho. Para a gente poder esclarecer, mas o uso da palmilha realmente é indicado, deve ser observado, né, e indicado por um especialista. Com certeza, precisa fazer uma avaliação. Está na dúvida, não tem certeza se precisa ou não? Faça a avaliação, marque uma consulta, faça uma baropodometria e aí sim a gente vai decidir se a palmilha pode ou não evitar e principalmente tratar algumas questões aí associadas à postura, doenças inflamatórias e etc. Muito obrigada pela presença e pelas Vanessa. informações.